Olá, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, que é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Hoje eu tenho aqui minha querida Gisele Barbosa, que é uma fotógrafa que está abrindo Isso um mesmo. estúdio, um mega estúdio em Liverpool, é isso? Tomei coragem, vou abrir meu estúdio em Liverpool. É mesmo? É isso aí, fotógrafa, eu trabalho com fotografia há 20 anos, Uhum. trabalhando para mim mesma há 15 e depois de 5 anos, em Liverpool, eu tomei coragem de iniciar na fotografia, aqui, né, no Brasil já tenho carreira há mais tempo, mas Uhum. aqui vai ser agora com a parceria da minha amiga Sandra. A Sandra, que depois Sandra nós vamos falar da Sandra, que é uma história muito interessante também, tem, né? tem, é Então, verdade. depois você vai contar isso. Antes eu quero agradecer aos meus colaboradores, ao Oz e Tudo, aplicação de todos os métodos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade, confecção de laces e perucas. Visite a Oz e Tudo, o link está aqui na descrição do vídeo. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bom, aqui tenho hoje minha querida Gisele Barbosa, que está prestes a abrir um estúdio Um fotográfico estúdio em fotográfico. Liverpool. É isso, Gisele? É isso mesmo. Antes eu quero saber quem é a Gisele, né? Onde você nasceu, Gisele? Você é de Então onde? vamos lá. É um prazer estar aqui, obrigada pelo Oh, convite. obrigado você. Eh, Olá a todos. Eu sou do extremo sul de Santa Catarina, nasci numa cidadezinha chamada Sombrio. Sombrio. Sombrio que não tem nada de sombrio, assustador. É Ele tem muito é muita sol. sombra, na Ah, tem verdade. muita sombra. Esse nome dizem que esse nome veio porque, os mercadores vindos do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo, para os outros estados, Uhum. eles passavam na nossa cidade e tinha muita ainda tem muita figueira, com muita sombra. Ah, tá. Então, naquela época, cavalo, carroça, cansativo, sol, eles paravam lá para descansar, porque era um lugar sombrio. Ah, eu imaginei que fosse no meio de montanhas, mas não é. Tem uns morros que fazem uma sombra gostosa também, mas disse que se deve às sombras das figueiras. Ah, e até hoje tem muitas Muita figueiras? figueira na região, É muita, mesmo? Que legal. muita. É uma árvore muito bonita também, né, É, enorme. sim, Não sim. sei se todos estão familiarizados com a árvore, É, mas eu acho que não, acho que pouca gente conhece uma ela é figueira uma no árvore Brasil, que né? geralmente tem um tronco muito grosso e as raízes dela começam bem de longe, assim, sabe, já a se elevar da terra. É Aham. muito bonito. Legal, que legal. E você nasceu em Sombrio, é Sombrio, Sombrio, Sombrio. sombrio. Você nasceu ali e a distância de Porto Ale da capital Então, eu tô mais ou menos no meio de Porto Alegre, capital do Rio Grande do do Sul, Sul. e Florianópolis, capital Ah, de Santa tá. Catarina. É, Eh eu imaginei, desculpa, eu pensei que fosse Porto Alegre, mas Porto Alegre é do Rio Grande do Sul, É, né. Porto Alegre é do Rio Grande do Sul. Mas para quem está aqui no exterior, né, é mais fácil a gente voltar pelo aeroporto de Porto Alegre, para minha Ah, cidade, do tá. que para Florianópolis. Ah, sim. É mais tranquilo. A É, gente está a uns 260 quilômetros por aí de e Porto Alegre. a nossa solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, né, que passaram por uma devastação, assim, terrível e que Foi bem complicado. é. Conheço várias pessoas, né, porque na verdade eu convivo muito mais com gaúcho do que com catarina. Minha Aham. cidade, tem ali um balneário que fazia parte da minha cidade, hoje não faz mais, que é o Balneário Gaivotas, e é uma prainha muito gostosa, então a gauchada vem toda no verão, muita gente vem e fica para morar, então eu convivo muito com gaúcho. Ah, tá. Então a gente conhece pessoas que perderam tudo, tem amigos, né, que muita gente, a minha cidade toda se mobilizou para juntar roupa, alimento e tal, levar Aham. para o Rio Grande do Sul, porque foi realmente devastador. É, gente, também quero deixar aqui, né, quem puder ainda ajudar, né, quem puder De fazer alguma isso pelo Rio forma. Grande do Sul, tem nas redes sociais, tem aí um link, acho que da prefeitura ou do governo do estado do Rio Grande do Sul, que está aceitando ainda Sim, doações, né, então vamos ser solidários, porque é isso, todos nós estamos
podemos passar por uma situação dessa, né? Podemos e assim, como foi um estado todo praticamente, né, Uhum. é um pedaço enorme do Brasil, então eu acho que Sim, todo o Brasil sofre um pouco, todo o Brasil perde um pouco, com e certeza. quando um estado se levanta, todo o Brasil se levanta junto, né. Exatamente, é um membro do corpo, né? Exatamente, um membro Né. do corpo. Morou lá por quanto tempo? Praticamente a minha vida inteira eu fiquei lá, eu sempre tive o sonho de morar no exterior, Ah, é? sempre. E teve uma época, né, eu não lembro que ano era isso, mas foi febre no Brasil, o pessoal indo para os Estados Unidos e tal, algumas pessoas da minha família foram, Uhum. só que eu tinha aquele quê, sabe, não, ilegal, eu não vou, eu É vou, legal, mas é para os outros. é legal, mas é para os outros, então eu sempre fiquei quietinha com aquele sonho ali, quem sabe, né, se um dia Deus quiser ele leva. Aham. E assim foi, surgiu a oportunidade depois de muitos anos de vir para cá. Mas a minha vida inteira eu na verdade morei 2 anos numa cidade próxima em Laguna, não sei se você ouviu falar. Já, claro. Laguna é famosa pelo carnaval de Sim, Laguna, pelo sim. Moto Laguna. Eu morei lá 2 anos, Aham. casada com o pai do DJ Ah, Maciel, que já esteve aqui. Laguna ainda é Santa Catarina? Laguna é Santa É Santa Catarina, Catarina. isso. Entre, no caso, a minha cidade e Florianópolis, É, mais ou você é menos mãe ali. do DJ, né? DJ Maciel, Maciel, é. Eu brinco com ele que lá ele era filho da Gisele fotógrafa, que era como era conhecida na minha cidade. Aham. E aqui eu sou mãe Mãe do do DJ. DJ Maciel, É legal. Mudou, inverteu um pouco a Inverteu, situação. inverteu. Aí você sempre morou na cidade de Sombrio. Sempre morei na E cidade de você Sombrio. já era fotógrafa lá? Como que começou essa sua vida de fotógrafa? Ai, foi no Conta, conta aí que susto. eu sei mais ou menos. Foi um susto, assim, eu, eh, mãe nova, né, aos 21 anos, quando eu tinha 20 anos, o Gabriel nasceu, Uhum. e 2 semanas depois eu completei É, 21. para quem não sabe, o Gabriel já esteve aqui no podcast, ele é Ah, DJ aqui na Inglaterra, gente. isso. Procura ele aí, assiste ele, É, só assistir aí que. E eu me separei do pai do Gabriel, ele tinha 6 meses de idade, Uhum. e 6 meses depois, logo depois que o Gabriel completou 1 aninho, a minha mãe faleceu de um infarto fulminante. E nós tínhamos uma casa própria para morar e tal, mas eu, né, como mãe, precisava garantir as necessidades do meu filho e Uhum. fui atrás de emprego de uma forma ou de outra. Cidade pequena nem sempre, né, tem muito emprego. Eu ouvi dizer de uma fotógrafa que estava, precisando de uma secretária e eu liguei para ela incessantemente por 2 semanas, todos os dias. É mesmo. Ela era também uma jovem mãe, né, ela tinha adotado uma bebê e não Uhum. estava dando conta de conciliar a vida de mãe com a vida de fotógrafa e Isso você tinha o precisava quê? 21 anos. 21 anos, por aí. Novinho. Aí ela não estava conciliando e precisou da secretária, mas ela também estava começando, então, tipo, era uma coisa insegura para ela colocar alguém, pagar um funcionário. Sim, assumir a responsabilidade, né? Exato, só que eu insisti tanto, eu liguei tanto, porque eu queria muito esse emprego, eu precisava, né, eu tinha um filho para sustentar, Mas e você estava numa situação nós ruim? estávamos numa situação, eh, não passamos fome, Sim, óbvio, nós sim. tínhamos uma casa própria para morar, mas era mais a minha cobrança de eu preciso dar conta, então ainda não faltou, mas se eu não me mexer vai Vai faltar. faltar. Aham. Então eu comecei nessa ânsia, eu sempre me cobrei muito isso, sabe, eu não posso deixar faltar. Sim. Então, eu insisti tanto com ela que ela disse: "Ah, então vem". Eu lembro até que foi essa exata frase: "Tá, então vem, passa aqui". E eu fui. Comecei a trabalhar com ela a princípio para fazer agenda, né, atender os clientes ali, ficar um pouco com eles fazendo sala até que ela pudesse atender. Uhum. E com o tempo eu fui me interessando, fui mexendo no Photoshop, fui ajudando ela a editar as fotos, e depois eu já estava me inteirando dos assuntos do estúdio, tratando com o laboratório que faz a revelação, recebia, pagava e tal. E ela adotou uma criança porque não podia, até então tentou ter filhos, engravidar e não conseguiu, e enfim, depois de adotar a menina, ela engravidou. Nossa. Teve uma gestação que precisou um pouco mais de cuidado. E aquela adotou não tinha nem crescido ainda. Não, tinha 1 aninho, 1 aninho, Nossa, 1 que ou 2 aninhos, se surpresa. não me engano. É que eu não lembro bem com quanto tempo ela adotou a menina, mas, Aham. a menina ainda era bebezinho, né, e ela engravidou. Então ela precisou de mais ajuda. E aí eu Sim. me inteirei um pouco mais do estúdio, comecei a fotografar também para ajudar ela, comecei a mexer com fotografia e lá se foram,
5, 6 anos trabalhando para ela como fotógrafa, até Você que acabou assumindo a parte fotográfica do estúdio. eu não fazia casamentos ainda na época, mas eu atendia as fotos de estúdio, já eu já estava atendendo, eu viajava com debutante para cobrir, porque cidade pequena tem essas Ah, coisas de sim, é debutante, né. verdade. Eu viajei com as debutantes para fazer as fotos e acompanhar, então eu comecei a dar conta do cas da do estúdio, assim, só não fazia os casamentos. Uhum. E me inteirei de tudo e falava para elas: "Eu tenho muita vontade de ser fotógrafa, eu tô gostando desse negócio", né. E Mas você fez algum curso de regular, mexer na máquina, alguma coisa assim ou não? não, quando eu comecei lá com ela, eu lembro que quando foi para viajar com as debutantes, ela me falou assim: "Ó, aqui aumenta a luz, diminui a luz, né, que era o diafragma da máquina e aqui tu vai bota sempre esse ISO aqui nessa em 400", eu lembro que ela falou, "e tu vai mudar depois o tempo da fotografia e a abertura, só isso". E eu disse: "Então tá", eu decorei aqueles 2 botõezinhos ali e fui, né, na cara e na coragem. Aham. E eu gostava daquilo, era um trabalho que me instigava, né, eu precisava trabalhar, mas quando tu precisa e faz uma coisa que tu tá gostando, é Oxe, é ótimo. verdade. Então, assim, eu comecei a fotografar para ela, assim, e aquele mundo da fotografia me encantava. Me encantava tanto que eu fechava o estúdio às 6 e às vezes eu ficava até às 10 fazendo hora extra, não ganhava R$ 1, É mesmo. mas eu estava gostando daquilo, estava aprendendo, sabe. Sim. Então eu acredito que, assim, foi um período em que eu ganhei pouco, me esforcei muito, mas foi muito E satisfatório. aprendeu muito. Aprendi muito, é. Hum. Então eu não posso dizer que eu ganhei pouco, porque todo o conhecimento que eu adquiri ali, claro que eu aperfeiçoei depois ao longo do tempo, Sim. mas todo aquele conhecimento que eu adquiri ali, praticamente direcionou a minha vida, Aham. né, dali para frente. Interessante. Gostando muito de fotografia, sempre feliz. Eu sempre Aham. tive, sabe, tem quem fale: "Tá sempre com esse sorrisinho no rosto", eu estou sempre Graças a feliz. Deus. É, sempre feliz. E uma vez eu cheguei a compartilhar com elas: "Nossa, eu tô gostando muito de fotografia, é uma coisa que me alegra mesmo, né. Quem sabe eu faço um curso de fotografia e tal". E elas: "Sim". Na mesma hora: "Ela não tem como". Aí eu fiquei pensando: "Como que não tem como?". Ela: "Não, não tem como, porque, curso de fotografia é sempre de segunda a sexta, tu trabalha pra mim, tu não pode sair daqui, eu não vou abrir mão". E na mesma hora, a minha mente aqui, sempre positiva, já pensou: "Não, como assim? Não preciso trabalhar para ti o resto da vida, né? Eu consigo Não, sim, não me né. diminui não, não me diminui não". Então, aconteceu que depois que ela voltou da gestação, já com o bebê, né, tinha nascido e tal, ela já estava recuperada, e eu conversei com ela, disse: "Ó, eu entrei aqui para fazer tua agenda. Hoje eu estou abrindo, fechando, limpando, atendendo laboratório, fotografando também, editando todas as fotos". Ela já não colocava a mão em nada para editar, só ficava comigo. Aham. Eu só acho que é justo, depois desse tempo, um aumento, né. Mas não rolou. Hum. Não rolou, e eu decidi: "Não, aí vamos chega então, Dá um o meu basta. tempo aqui já deu". Pedi as contas, saí de lá, um pouco insegura, mas eu realmente, estava me sentindo, não vou dizer explorada, mas eu estava me sentindo cansada daquela rotina sem ter uma base financeira, um retorno Sim, sim, financeiro, sim. porque eu tinha um filho. Eu precisava, né, de um retorno. Então, se eu estava no estúdio dela, eu precisava de alguém cuidando do meu filho. Eu tinha lá uma bolsa de estudos, graças a Deus, que eu conseguia deixar ele numa escola de freiras, uma escola particular muito boa, que eu Uhum. não teria condição de pagar se não fosse a bolsa. Então, mas depois daquele horário eu precisava de alguém para buscar ele se eu não fosse para casa. Ah, Então tá. estava difícil eu trabalhar bastante, ganhar pouco e não poder dar suporte para o meu filho, né. Sim, sim. Então eu resolvi sair. E as minhas amizades, as minhas amigas, algumas pessoas da família: "Tu tem que fotografar". Tu já estava lá fotografando Mas com você não ela? saiu com a intenção Não, de continuar não. a profissão? Talvez trabalhando na área de fotografia, Ok. mas não Não para mim, assumindo não para mim. um papel de principal, no caso. Exato, porque ela era muito, famosa na região, ela se tornou uma ótima fotógrafa, muito reconhecida ali na nossa região e até fora, mas para as outras cidades, Florianópolis e tal, ela tinha ido fotografar.
E então todo mundo falava assim: "Não vai ser difícil para ti conseguir trabalho em outro estúdio, porque tu tem uma referência Sim, boa, sim, né". já tem experiência, né. Exato. E então essa era a minha ideia, eu vou conseguir outro emprego, foi Uhum. isso que eu pensei. Só que aí as amizades: "Não, tu não tem que conseguir outro emprego, tu tem que trabalhar para ti". Eu disse: "Gente, mas não é assim". "Não, é sim". Uma amiga muito querida, beijo, Andréia, Andréia. Andréia Garcia, ia se formar em direito e disse: "Não, tu vai fotografar e tu vai fotografar a minha formatura". Aham. E eu disse: Esse foi o primeiro trabalho fora, "Exato, autoral". autoral. Eu disse: "Ideia, não tem como, eu não tenho máquina e tal". Dela: "Não, nós vamos dar um jeito, tu vai comprar". E eu não tinha me dado conta que eu tinha uma rescisão para receber desses anos que eu trabalhei. Foram quantos anos você trabalhou lá? Foram, se não me engano, 5 ou 6 anos, entre isso. Então tinha uma rescisãozinha boa para Dava pra comprar uma receber. máquina boa, né. Exato. Só que eu muito com medo do futuro, se eu não posso gastar esse dinheiro todo, eu ainda não tô com outro trabalho. Investir todo numa máquina. É, não dá, não como máquina, meu filho não toma É, mamadeira de máquina. E aí um amigo disse: "Não, no Paraguai, estamos em Santa Catarina, ali é o Paraguai, né, logo ali. vamos ali buscar uma máquina para ti". E eu fui, busquei uma máquina, busquei um computador e um laptop, né, para poder editar as fotos, Uhum. e fotografei a festa dessa minha amiga. Insegura um monte, acho que eu só tive coragem porque era ela, porque Sim, ela era muito, íntima, né. assim, eu era mais íntima da irmã dela, que era minha amiga do peito, mas nós convivíamos sempre juntas, né. Uhum. Então eu fotografei a formatura dela, fiz um precinho camarada, porque era minha amiga, e ainda assim, o que eu recebi com ela foi maior do que o meu salário que eu ganhava. Nossa, Deus. Que beleza, né. Desse dia pra frente eu nunca mais trabalhei pra ninguém, as coisas Oh, que massa. foram fluindo, outras pessoas que me conheciam, hoje eu tenho um grupo de amigos e conhecidos e profissionais da área, né, que me Uhum. conhecem bem e que na época me viam trabalhando para outra fotógrafa e Sim. me receberam muito bem, sabe. O pessoal já Aham. falava assim: "Olha", às vezes alguém queria muito fazer fotografia, de casamento, porque era uma coisa mais cara e tal, um trabalho mais elaborado. "Ah, ó, tu não tá podendo gastar muito? Fulana trabalhava para ciclana, que já tinha um nome mais, né, Sim, sim. feito na cidade, e ela tá fotografando agora". E assim foi. Foi aparecendo os Foi trabalhos para você aparecendo, fazer. isso. O pessoal que filmava começou a me indicar, pessoas que tinham casa de festas começaram a me indicar. E como você mesmo disse, que você é um pouco diferente, porque você gosta também de fotografar e gosta de editar, né. Eu gosto de Você editar. Foi como eu comecei, na verdade, aham. né, geralmente as pessoas fotografam e aprendem a editar, eu editei para E ela não gostam de editar, né. é. E aí eu comecei primeiro a editar e depois passei a fotografar. E você gosta até hoje de editar? Gosto, tem algumas coisas que são um pouco cansativas, assim, mas coisas que eu fazia. Como eu posso te dizer, quando tu tá começando na fotografia, tu não consegue, colocar ali exatamente o que tu quer. Uhum. Então algumas coisas tu ou não pensa bem no começo e tu precisa resolver depois no Photoshop. Um É. fundo branco que não estourou, Ah, sim. e então essas coisinhas eu não gostava muito de fazer. Mas Uhum. são coisas que hoje, com a experiência, com iluminação e tal, eu com o tempo aprendi a driblar bem e não precisa mais ser feito. Entendi. Então a parte ficou mais a parte gostosa mesmo. Principalmente os brancos são, assim, terríveis, né. Então, eu acho que eu tenho Na muita na na bronca. mas na filmagem é assim também, se a É, gente desce. eu lembro que eu tinha muita bronca, porque eu comecei a trabalhar para esta fotógrafa no começo da carreira dela também. Então ela também não sabia estourar um branco. Ah, Ela tá. e eu ficava lá depois arrumando as fotos para ela, eu Nossa. precisava arrumar às vezes casamentos com 40, 50 fotos no álbum com um fundo branco que não estourou, e muitas Deus o vezes com livre. um vaso de flor na frente que tu tinha que recortar a flor junto. Recortar, é. Então era bem complicado. Mas foi experiência, hoje eu tiro de letra, como eu consigo hoje estourar um fundo branco perfeitamente, Aham. então se surge um imprevisto ali, alguma coisinha, eu já Dá um jeito, consegue resolvo consertar. fácil, resolvo Ah, fácil. legal, você já tem a experiência do antes, né, Exato, as dificuldades te da preparam para edição. o pra É, porque eu acho frente. que o pi claro que eu acho que o olhar de um fotógrafo, eu admiro quem sabe fotografar. Eu não sei fotografar nada. Eh, Acho que você tem que ter aquele olhar de pintor, né, Tem que pensar na tela toda. pensar na tela toda, exatamente. Exato. E às vezes a gente vai eu mesmo, eu vou fotografar,
Só fotografo o que eu estou enxergando ali, né? Eu não consigo ter aquela Uma visão, a né? visão de um fotógrafo, né? Eu reclamo muito das fotografias do meu filho aqui de escola, Uhum. porque todo ano vai lá, a gente manda baratinho, óbvio, mas me dá uma bronca que vem com a gravatinha torta, que vem com o cabelo aqui pro lado. Eu disse, meu Deus, ninguém pensou nisso. É. Porque eu fiz muito disso no Brasil. Assim que eu comecei, eu tinha uma amiga que era diretora de creche. Ah, tá. Aqui não tem creche, né? Mas no É. Brasil. Então, lá, 150, 200 crianças numa creche. E para mim levantar uma graninha, a gente combinava Natal, Dia das Crianças e tal. Eu ia lá na escola, montava um cenário e Sim, fotografava ao longo do dia aquelas crianças. Vendia lá 1 ou 2 fotos por criança, mas na somatória, né? já dava alguma coisa. Assim foi o meu. Eu fui galgando, Aham. né? E eu lembro que uma vez eu voltei para casa com uma sacola de moeda, porque eram 100 e tantos alunos, né? Todo mundo levava moedinha e saía eu com um saco de moeda da escola. Aham. Mas foi um começo gostoso. Além Consegui. de fotógrafo, você também tem a parte empreendedora, né? Porque você Exato. teve que. Tem que empreender, É. tem que montar cenário, né? Pô, é. Porque existem fotógrafos tops aí que contratam alguém para ir lá fazer o cenário, deixa tudo pronto e tal. Eu ia na raça mesmo, É, isso comprava eu as sei. coisas. Isso o Gabriel me falou, que você monta os seus cenários. Monto, gente, monto, corto madeira, pinto, boto a cor que eu quero. Eu lembro que uma vez eu Você fiz, consegue visualizar antes? eu monto ao Por e longo. Eu É. monto ao longo. Mas, por exemplo, você tem você consegue imaginar, por exemplo, eu vou fazer uma foto de, sei lá, hum, qualquer coisa. E você consegue imaginar um cenário para aquele tipo de situação antes? Vou te contar o meu processo criativo. Aham. Geralmente ele parte de uma peça. Eu sei que eu tenho que montar um cenário para Páscoa. Isso é um caso verídico. Era até o que eu ia te falar antes, assim, Uhum. sobre os pés da mesa. E eu vejo algo e penso, aquilo ali seria legal num cenário. E aí eu vou montar o meu cenário com base naquilo ali. Sim. Os pés da mesa que eu comentei foram 2 pés em X, num verde muito lindo, uma mesa velha, claro, já, né? E Uhum. os pés estavam lá jogados na casa do vizinho. E eu olhei de longe e disse, nossa, que verde bonito, que madeira velha mais linda, daria um cenário top. Uhum. E aí, a partir daquele pé de mesa, eu fui criando ao O longo dele, o restante do restante do cenário. meu cenário de Páscoa ficou muito lindo. Eu lembro que aquele ano foi um sucesso. Que legal, parabéns. Obrigada. Daí você montou um estúdio para você lá na sua cidade? Eu comecei fazendo esses eventos, assim, formatura e Até então tal. você não tinha um ponto físico, um espaço Não, físico. não tinha. Eu tinha lá o meu carrinho, que eu coloquei. Gente, eu lembro daquele carro, eu rio muito. Meu primeiro carro. Posso abrir um parênteses para contar a Pode história falar o do que você carro? quiser. Eu tirei carteira de motorista com 18 anos. Meu primeiro Uhum. carro eu comprei só com 25. Uhum. Nesse período, eu não dirigi, porque ninguém vai emprestar o carro para uma pessoa que não tem experiência de dirigir. Uhum. E eu fui para a cidade, a mais ou menos em 60 quilômetros da minha cidade que eu moro, para comprar esse carro. E um amigo me levou, eu fui empolgada buscar esse carro, porque era o meu primeiro carro. Quando eu cheguei lá de carona com ele, E você não dirigia desde os 18? desde que eu tirei a carteira. Aham. Aí eu cheguei na cidade, olhei o carro, fechou, passou o cadastro, estava faceira, eu vou comprar meu primeiro carro. Uhum. Gente do céu. A hora que o cara me entregou a chave na concessionária, tá aí, que eu fui me dar conta que eu fui de carona com meu amigo, mas que ele ia voltar no carro dele. E eu ia ter que voltar dirigindo o meu. E ele te deixou e foi ou ele te esperou pelo menos? Ele ia ficar no meio do caminho. Ok. E me deu um pânico. A hora que eu peguei aquela chave, eu falei exatamente isso. Onde eu coloco essa Mas eu chave? vou. Não, o que eu pensei foi, mas eu vou ter que ir dirigindo? Daí ele, a menos que tu queira levar o carro nas costas, tu vai ter que ir dirigindo. E eu disse, meu Deus, dirigir é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Não. Mas o problema. Desequilíbrio, mas. Então, o problema é o desequilíbrio, é que tem os outros carros também, né? O problema não sou eu, o problema é que tem outros carros na rua. E eu fui com ele. Ele assim, ó, vem atrás de mim. Eu disse, ótimo, porque se eu bater atrás, eu bati foi dele, meu amigo, né? Só que chegou um belo momento, quando eu fui entrar na BR-101, ele disse, ó, eu vou
bora pra cá, que é mais perto da minha casa, e tu segue. E eu disse: "Tá". Logo na BR-101. Não tinha outra forma de chegar na minha cidade. Fui eu. Mas a BR-101 não é ruim de dirigir, não pense isso, porque é Ah, uma não. reta, só vai. Sim, mas são bem apertados e muitos caminhões, né? Mas era só ir, né, tu só tinha que Uhum. controlar a velocidade, freia, acelera e reto, Então tá porque a bom. BR-101 da minha cidade até onde eu estava era só uma reta, então dirigir pra frente todo mundo vai. Uhum. E depois para entrar na cidade, gente, eu estava muito tensa, eu fui entrei na cidade, passei para ir até onde eu morava e muita tensão na hora da curva, sabe, na hora que passava uma esquina. E a hora que eu cheguei na rua da minha casa, eu pensei: "Eu consegui, Hum. eu tô piloto, Ayrton Senna sou eu". Ah, relaxou. Relaxei e Hum. comecei a buzinar para o Gabriel vir correndo ver que a Uhum. mãe chegou com o carro, né, porque eu sempre falava para ele: "É o nosso carro". E eu comecei a buzinar e tal, para ele vir correndo me ver e: "Filho, filho", porque, né, era uma conquista nossa. Uhum. E no que eu fui entrar na garagem, tinha uma árvore que não ouviu eu buzinar. Essa árvore surda. E lá foi o primeiro farol do meu carro, Aham. do meu primeiro carro. A árvore não saiu da Eu frente. andei 60 quilômetros, passei por dentro de uma cidade muito difícil de dirigir, que é Criciúma, não sei, Criciúma, Santa Catarina, aham. algumas pessoas provavelmente vão saber do que eu estou falando, é uma cidade complicadíssima de dirigir. Aham. E eu dirigi lá, mas eu fui bater o carro na árvore Da sua da casa. minha casa. Mas você sabia que é uma estatística, comprovada? Relaxei, né, Não, quando você está chegando os acidentes geralmente acontecem quando você está perto de casa. porque a pessoa Relaxa, relaxa, né. é. Exato, foi o que Você aconteceu. perde o foco, né. "Ah, já estou chegando mesmo". A maioria dos acidentes Exatamente. são assim. E, voltando lá ao nosso assunto, o meu estúdio era a porta-mala desse carro, né. Ah, Eu tá. botava tudo ali, Mas só foi um farol que quebrou? foi só um farol, mas Menos mal. a dor no coração de quem compra o primeiro carro e daí vai lá ver quanto é que custa um farol e a mão de obra. O farol custa metade do carro quase. Não era um carro muito caro, era um Ford Fiesta, Uhum. mas nossa, para uma mãe solteira que trabalha, estava começando um Era uma dor no negócio, era coração uma e um dor no prejuízo que não coração, estava nos nossa planos, né. senhora, gente, o Doeu no prejuízo foi bolso. grande. E meu estúdio era ali. Eu botava a máquina ali, os tripés ali e ficava rodando, sabe. Uhum. Por tempo fotografei na sala da minha casa. Por quanto tempo você, ficou sem ter um estúdio? Sem montar Eu um espaço acredito que sem físico? montar um espaço físico por 3 a 4 anos, porque eu tinha medo. É mesmo? Eu tinha medo de montar um espaço físico, da responsabilidade, eu até comentei contigo antes, eu sempre Aham. me cobrei muito para dar conta. Uhum. Então eu tinha medo de assumir um aluguel, eu tinha medo de, eh, não dar conta, Sim. sabe. Enquanto eu estava trabalhando ali só com carro, era eu e as despesas do Do carro e deu, carro, é. né. E aí com aluguel, aí também se tu tem um espaço físico, se tu não tá, tem que ter alguém no teu lugar para Exato. atender o cliente, então já não envolve só aluguel, envolve funcionário. Uhum. E por aí vai. Eu tinha medo, ficava insegura, Mas trabalhou bastante tempo, trabalhei, eh, trabalhei. só com tendo Tipo o cigano carro que como chama, seu né. estúdio, né? Eu fotografava, era onde eu fotografava mais, nas escolas e eventos. Uhum. Aí então eu Mas você consegui, corria atrás? Você que corria atrás dos trabalhos então, ou acabou isso virando uma rotina de as a pessoas correrem engrenagem atrás? girou a partir do momento que eu fotografei a formatura de direito da É minha mesmo? amiga. Logo na primeira Uma então? coisa foi chamando a outra, uma pessoa Pô, foi. legal, parabéns. Obrigada, foi e eu criava oportunidades também, né, como eu te falei, eu ia nas escolinhas, era muito cansativo fotografar em escolinha, aquele É, monte de criança criança, era muito cansativo, mas eu criava as oportunidades sim. para poder ir E era dando uma conta. forma também, não sei, de fazer a propaganda do seu trabalho, né, que eu acho que dentre esses alguns pais, de repente entravam em Sim, sempre. contato, E né. eu sempre tive amigos incríveis que sempre me indicaram, pessoas que trabalhavam com festa, que acabavam vendo o meu esforço e dizendo: "Não, vamos, né, dar um apoio para ela". Aham. Tem uma casa de festas lá que, nossa, eu nem consigo contar quantos casamentos a dona da casa de festa me passou, Olha, que legal. porque eu fazia fotos para as filhas dela também, e
eu tive muito apoio. Isso Deus foi muito sempre generoso na sua comigo. cidade. Sempre na minha cidade. Fazia algumas coisas fora, nas cidades Aham, vizinhas, né, por indicação, mas era sempre um trabalho que levava ao outro, um trabalho que levava ao outro. Aí as sim. pessoas me ligavam, dependendo, eu marcava num café pra gente conversar, ou eu ia até a casa da pessoa, era sempre improvisando, era como desse. Aham. Mas o bom é que um trabalho chamava o outro, se um chamava o outro é porque o anterior estava bom e, né, Com a certeza. pessoa indicava Teve e referência, teve né. referência, exatamente. E depois de quantos anos você teve coragem de abrir o seu negócio próprio? Então, mais ou menos aí os 3 anos que eu comentei, 3 a Uhum. 4 anos, né, eu abri o meu negócio próprio. A princípio, eu abri num espaço, que não era muito legal, mas era um espaço que eu me Conseguia senti pagar? segura exatamente. E aí tu tem fé? Só. Eu só vivo pela fé, porque o resto Então, o estúdio em que eu trabalhei para essa fotógrafa, ela já não estava mais trabalhando na época, Uhum. e o estúdio que eu trabalhei lá para ela estava vago. O espaço físico. O É espaço físico mesmo. estava vago, e eu disse: "Mas essa sala é cara". Então, mas eu estacionava o meu carro, o estúdio é aqui, e mais ou menos em frente ao estúdio tinha uma esquina, uma outra rua, Uhum. né, que não seguia, porque daí era o estúdio. Eu estacionava lá, ficava olhando para o estúdio, mentalizando e pedindo para Deus, eu disse: "Deus, é um compromisso enorme alugar essa sala, mas se tu quiser me dar, tu dá um jeito". Sim. E eu lembro que o aluguel era bem alto. Até que um belo e eu olhava lá a placa da imobiliária, mas nunca tinha coragem de E ligar, estava para alugar. tava para alugar. Aí um belo dia eu olhei e não tava mais a placa da imobiliária, tava o telefone da proprietária. Aí eu disse: "Eu vou ligar pra Uhum. proprietária, eu vou conversar com ela". Aí eu conversei com ela, expliquei quem eu era, ela já sabia quem eu era, porque, né, eu me conhecia de ter trabalhado Sim. ali. Ela assim: "Não, é o seguinte, eu me incomodei tanto com essa sala, alugando, e entrava um e saía outro, e não me pagavam e tal, que se tu quiser alugar por tanto", esse valor era mais ou menos a metade do preço que realmente se pedia pela sala. "Se tu quiser alugar por tanto, eu alugo, mas aí tu fica bastante tempo", ela assim, "porque eu sei que tu trabalha com fotografia, é um trabalho bom, uma coisa limpa que não vai sujar minha sala". Uhum. Já tinham, estragado a sala com outro tipo de comércio, acho que com comida, fritura, alguma coisa assim, não Nossa. lembro. Ela disse: "É uma coisa limpa, eu te alugo mais barato, mas fica por um bom tempo". Hum. Aí eu disse: "Não, esse valor eu posso pagar, esse valor dá". Sim. Então eu aluguei a sala e eu me senti muito grata, vitoriosa mesmo, sabe, de ser a fotógrafa proprietária, num lugar onde eu fui secretária, onde eu comecei Onde como você secretária. começou, de dar Exatamente, orgulho. é. E Deus responde, né. Responde. Ele nunca me deixou na mão. É, isso eu também tenho que ser sincero, porque Deus nunca nos deixou na mão. Ele nunca me deixou na Eu mão. falo, eu até me arrepio, porque isso é Ele nunca me deixou na mão. Foi muito Eu sempre tive muita fé, muita convicção de que tudo aquilo que eu falo, eh, atrai outras coisas, né, sim. e que eu não posso deixar as pessoas me diminuírem em nenhum modo. Uhum. Tanto que quando a fotógrafa falou que eu não poderia fazer um curso de fotografia, isso não entrou na minha mente ou me abalou. Pelo Uhum. contrário, eu já rebati com o pensamento: "Como assim eu não Por que que posso? não Por que que eu posso? não posso?", né. E eu pude. Não sou menor que ninguém, né. Exatamente, e eu pude, graças a Deus. O Gabriel tá aí para provar, dei conta. Ele já tinha quantos anos? Ah, o Gabriel, eu acho que eu não lembro, porque eu nem lembro exatamente quanto tempo eu fiquei, quantos anos eu fiquei naquela sala, eu fiquei anos lá depois. Ah, é? Você ficou muito tempo. Sim, muito tempo, muito Não, é tempo. engraçado que a gente conversando com o Gabriel em off, né, eh, a gente viu a admiração, é muito legal, a admiração que ele tem por você. Ai, que bom. Ah, Vou me legal. emocionar. Não, porque, é legal quando você vê que o filho reconhece o valor que os pais do empenho dos pais Empenho. para com eles, entende. E ele Ah, é um cara que eu achei ele fantástico, Ai, sinceramente, obrigada. sinceramente. Obrigada, fui eu que fiz. Pois é.
E, você fez o coração para te amar, né, então. gente, exatamente, eu já programei tudo ali, Pois ó, é. eu realmente me emocionei, Pô, peraí. legal, legal. Porque a gente nunca sabe, primeiro que filho adolescente eles não contam pra gente, né. Não, não. A gente fica sabendo pelos outros, então é Aham, bom saber dessa admiração que ele tem por mim, aham. porque realmente mostra que eu consegui fazer certo. Com Porque a gente certeza. tem aquela dúvida: "Será que eu fiz certo? Aham, Será que o resultado que eu fiz foi bom?", né. aham. Ah, meu Deus. Falou do Gabriel, eu começo a chorar. Pois é, mas você só tem o Gabriel ou não, né? Não, eu tenho o Pedro de 10 anos, Uhum. são 10 anos de diferença. Aham. Gabriel agora vai fazer, 21, Pedro vai 21. fazer 11. É, E a gente tá falando mais do Gabriel, porque ele foi o seu companheiro há mais tempo, né? não é nem só do companheiro há mais tempo, é que o Gabriel, eu precisei, eu até hoje eu percebo que eu sou mais maleável com o Pedro, com o meu segundo filho, porque as dificuldades são menores, É, né. são outros tempos também, E né? também, assim, eu criei o Pedro, ele tem 10 anos, vai fazer 11, eu criei ele 9 anos, eu estava casada com o pai dele. Aham. Então, tipo, era um compromisso, mas era um compromisso compartilhado. Sim, sim. E do Gabriel eu me cobrava muito porque era só eu, Sozinho, é só verdade. eu. Só eu, perdão, em aspas também, né, entre aspas, por Uhum, quê? Porque eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que é minha mãe emprestada, né, uhum. ela cuidava da minha avó com Alzheimer, e ela não saía de casa por conta disso. Sim, E eu trabalhando muito na fotografia, eu parava pouquíssimo em casa. imagino. Então eu fiz um link, eu disse: "Tia, eu preciso de ti, porque assim, eu preciso trabalhar, eu também não posso gastar todo o meu dinheiro com babá, Uhum. então vamos fazer o seguinte, eu alugo uma casa um pouquinho maior, tu me ajuda, vem ficar comigo, e eu posso trabalhar despreocupada, porque o Gabriel vai ter Fica vocês com em você. casa". E Aham. assim foi por muitos anos. Olha, que legal. Tanto que o Gabriel chama ela de vó, ele não chama ela de tia, né, Olha, ela é que minha legal. tia, mas ele chama ela de vó. Aham. Porque foi assim que ele se acostumou e a gente morando junto, eu, a minha tia e a minha avó por muitos anos, eu acho que uns 6, 7 anos eu morei assim Oh, com a minha avó e com a minha tia, para ter o apoio dela em relação ao Gabriel, pra ajudar a cuidar. para ajudar a cuidar do Gabriel. Porque imagina, eu ia final de semana para casamentos, às vezes casamento fora da minha cidade Sim. fotografar, eu saía de lá 2, 3 horas da manhã, então até eu chegar em casa, imagina, né. E imagina pagar uma babá que dorme no serviço, não é Nossa, uma fácil. fortuna, né. Você Exato. ganharia nas fotografias, ia ficar com a Eu babá. não sei não sei se fazendo as contas eu ia sair no lucro. É, verdade. Então, eu sempre tive esse apoio da minha família. Uma Uhum. família muitíssimo unida, Que legal, de isso é muito mulheres muito importante. unidas, uma sempre ajudou a outra, mas eu tinha aquela responsabilidade de eu preciso dar conta do financeiro, né. Aham. E quando o Pedro nasceu, eu estava casada, então era aquela coisa assim, eu tenho que dar conta de cuidar dele. O marido que resolva a questão. Mas e você estava lá ainda? Não, né? Na Estava no mesma cidade? Brasil, na mesma cidade, fotografando Fotografando. ainda. Ah, Eu tá. fotografei uma formatura de direito também, grávida de 8 meses. É mesmo? Barrigão aqui foi o último evento que eu fiz antes do Pedro nascer. E eu lembro que a formanda falava assim: "Gi, tu vai dar conta?" Eu disse: "Vou dar conta, eu Ó, tô bem, tô me sentindo bem". Ela tô se grávida, não tô doente. mas ela o medo dela era nascer ali, Já pensou? era nascer na festa. E mas eu consegui dar conta, e aí depois eu dei uma pausa ali de um ano e pouco, Uhum. e depois retomei a fotografia. Antes de vir pra cá, eu vendi meu estúdio pra vir pra cá. Pois é, essa é a parte que eu quero saber. Por que você Vir pra cá. resolveu deixar o Brasil e porque aparentemente você já tinha uma carreira consolidada lá. Tinha, Uhum. já era o suficiente, Já né, a gente sempre fala que a gente não veio para o exterior, porque muitas pessoas vendem o que tem e vêm por por necessidade, né. necessidade, sim. Pessoas pedem dinheiro emprestado para comprar passagem, para chegar aqui Sim, trabalhar sim. para pagar. Não foi o nosso caso. Na época aconteceu toda aquela história de Lava Jato, as empresas da Petrobras, fecharam e o pai do Pedro, Ricardo, ele era engenheiro mecânico. Ele trabalhava, na IESA, uma empresa que trabalhava para a Petrobras. Prestava serviço, no caso. Quando deu todo aquela coisa de corrupção e tal, 1.500 pessoas perderam o emprego na empresa dele, a empresa simplesmente fechou.
Um E belo ele dia de foi um manhã vai deles. trabalhar, não, não vai, porque fechou, não entra mais. E Nossa. ele e muitos outros engenheiros perderam o trabalho, engenheiros as pessoas que todo os profissionais que eram envolvidos naquilo, desde o pessoal da Sim. limpeza, cafezinho, engenheiros, todo mundo ficou sem trabalho. Desespero, hein? Foi complicado, foi uma época que muito engenheiro virou Uber, Uhum. incluindo o meu ex-marido. E numa dessas ele foi trabalhar numa cidade que chamava Mais, o Uber, e ele foi assaltado. Ó, Eh, Tentaram enforcar ele, largaram ele no meio do mato como se tivesse morto, graças a Deus não estava. E com aquilo ele ficou levaram o carro. levaram um carro, botaram uma arma na cabeça dele e tal, e ele ficou muito revoltado com isso, sabe, porque ele já se sentia numa situação difícil de ser como engenheiro, tá trabalhando de Uber, né. É. E ainda Não passar desmerecendo, né, não, eu não mas é que ele desmereço, já porque tinha aqui eu sim, faço sim, sim. delivery, né, mas é Uhum. que a pessoa passa anos estudando, Isso é ele verdade. fez uma faculdade federal que, né, Uhum. precisa toda a família dando apoio, porque eles estudavam o dia inteiro. Então 8 anos estudando, para depois tu ir trabalhar numa coisa que é merecida, mas ser assaltado, Sim. ter uma arma na tua cabeça, ser enforcado, né, que foi o que ele eu lembro que ele ficou com o olho, ele teve hemorragia nos olhos, porque Nossa de tanta Deus. força que a pessoa faz para tentar, né, respirar e Respirar. sobreviver, depois o olho fica Roxo. todo vermelho, não, o branco do olho ali, sabe, Ah, fica tá. todo vermelho em sangue vivo mesmo. Foi bem Jesus. complicado. Isso revoltou muito ele. E então ele começou: "Eu vou me vingar". Tinha um grupo de moto lá e olha, gente, esse povo unido não dá certo. "Não, nós vamos achar esse povo", eu disse: "Não, vocês não vão achar não, gente, vocês estão louco. Se fizeram isso com ele, o que que não faz comigo e com o Pedro e o É. Gabriel se descobriu onde a gente mora?". E eu disse: "Olha", com isso eu descobri que uma prima dele tinha cidadania italiana. Aí eu disse: "Já sei o que tu vai fazer. Tu não vai", é aquela a tática da mulher, né. "Tu Aham. não vai te vingar. Tu vai te vingar de outro jeito. Tu vai dar tchau pra isso aqui e nós vamos embora daqui pra um lugar que tenha E segurança". você ainda continuava tinha seu estúdio? Tinha meu Estava estúdio. fotografando? Só que daí por conta disso, o desânimo dele em relação, né, Uhum. à situação que o país estava, econômica na área dele, Sim. e o risco de trabalhar em outra coisa como aconteceu, eu disse: "Vamos embora daqui, vamos para o exterior". Aí eu já reaviveu o meu sonho, reviveu o meu Antigo. sonho antigo de morar no exterior, e eu tinha uma coisa, que aí é que eu digo que a palavra tem poder, que eu não sei da onde eu falava isso, mas eu dizia para todo mundo: "Meu filho com 18 anos vai fazer, intercâmbio". Uhum. Porque eu via que era uma coisa que as pessoas buscavam muito, trazia muito conhecimento, muita experiência Sim. de vida. Então eu falava lá sem um pinto para dar água, Uhum. trabalhando de secretária. O meu filho, quando fazer 18 anos, ele vai gente, quem me conhece na minha cidade, certeza já ouviu essa frase da minha Que boca: legal. "Meu filho vai fazer intercâmbio". Pensa que eu sabia como que eu ia ter dinheiro para isso? Não. Não. Como que eu ia fazer? Não sei. Eu só sei que eu falava com uma certeza tão grande que o meu filho vai fazer intercâmbio, e eu nem me questionava de como que eu ia resolver isso, mas eu falava e ia, né, eu já tinha essa Uhum. certeza dentro de mim. Então, com tudo isso acontecendo, eu convenci o Ricardo de que a gente deveria ir embora do Brasil, fomos atrás da cidadania italiana dele, ela ficou pronta em 45 dias. Puxa vida. Recorde, sem aqueles assessores, tá. Foi Aham. tudo ali na pesquisa, É claro, a gente mesmo, sabia tá? onde estava a documentação, né, mas Uhum. ele foi Mas mesmo atrás assim ficou rápido, né? foi atrás de aprender Eu demorei um italiano. ano e meio fazer a minha. Ele foi atrás de aprender italiano para conseguir falar lá na comuna que Aham. chama, né, Comune. comune, porque ele falou: "Não vou contratar ninguém, se é para dar certo, vai dar certo sozinho". Uhum. E assim deu. Legal. Conseguiu a cidadania e a gente Eu também decidiu fiz a minha assim, na raça. na raça, Aham. parabéns, porque não é fácil. Aprendi a falar italiano também, fui pra lá. Ele fez na cidade de Perugia, se não me engano. Perus. Aham. E quando a cidadania saiu, a gente: "Ah, vamos conhecer a Inglaterra, porque tá para sair da União Europeia. Então vamos ver se a Mas gente vocês gosta". chegaram a morar na Itália ou não? Não, eu na verdade até hoje não conheço a Itália, tu acredita? Ah, tá.
Até hoje eu não conheço a Itália. Ele foi, Você fez a já veio cidadania do Brasil direto para cá. pra cá. Eu até viajei aqui para outros países e tal, mas ainda não na Itália. Uhum. Tenho muita curiosidade, É muito bonito a Itália. tem que ser um dos meus próximos destinos. E com isso, a gente acabou vindo para cá, para conhecer, e eu disse: "Não, vai ser aqui mesmo, eu vou querer ficar aqui mesmo", em Londres isso, né, Ah, vieram para para Londres. Londres, isso. Aí ele disse: "Não, então faz assim, tem essa história de Brexit, sai, não sai da União Europeia, eu já vou ficar aqui, Uhum. vou fazer, os documentos e tal, tu volta, resolve todo o perrengue que ficou, casa, estúdio, filho e volta". Então eu Uhum. voltei para o Brasil sozinha, resolvi tudo que tinha para resolver. Vendi meu estúdio, eu tinha dado, claro, uma pausa grande na agenda para poder viajar. Sim. Então eu disse: "Ó, agora é tempo de eu resolver tudo que eu tenho, tudo agendado, né, cumprir a minha agenda, e depois eu volto". E assim, a gente fez. Eu voltei para o Brasil, lá foram mais uns 6 meses, se não me engano, resolvendo tudo, concluindo a minha agenda, para poder vir para cá. Aí Uhum. vendi tudo, vendi máquina, vendi tudo. Ô dó. Não guardou nem uma maquininha? Nada, nada, nada. É Vendi mesmo? tudo para vir para cá. Nem uma lente? Nenhuma lente não guardei, foram as lentes, na verdade eu vendi o estúdio Fez o fechado. pacote, Eu sim, sim, é vendi o estúdio normal. fechado para uma menina que estava começando, Uhum, e vim para cá para começar do zero, uhum. para não saber o que que ia ser feito. Não sabia nem o que ia fazer aqui. Não, já fiz várias coisas. Já aluguei quarto, já trabalhei na faxina, já trabalhei como delivery. É, quando a gente chega aqui a gente não tem muito o que escolher, né. Não, eu A gente tem tinha que muito correr isso certo na atrás. minha cabeça, não, chegando lá o que vier é lucro, Sim. né, então não tenho preconceito nenhum de trabalhar em nada, o que Uhum. tivesse eu estava lá trabalhando, então eu Sendo cheguei honestamente, né, honestamente, tô dentro. sim. E claro, no começo com o Pedro, eu não podia trabalhar até ele estar na escola, então eu demorei um pouco. Foi onde eu aluguei quartos, porque a imobiliária em que nós tínhamos alugado, ela dava comissão para quem alugasse os quartos, então eu Ah, disse: "Opa, legal. é uma chance legal". Aí eu comecei a alugar quarto, só que como eu tinha o Pedro, eu não podia andar com ele para lá e para cá, eu nem Uhum, sabia andar muito em Londres, né. sim. Então eu fazia o quê? Se eu vou tentar ser esperta, eu sabia que quem queria fazer a cidadania queria vir para cá, por Uhum. conta daquele período do Brexit ali bem crítico, Tava né. tava tava bem tinha que Então fazer tipo, tem que rápido, vir, né. tem que entrar, tem que tal. Aí eu comecei a anunciar nos grupos de cidadania italiana que nós tínhamos entrado para aprender: Uhum. "Pessoal, nossa cidadania ficou pronta, tô aqui em Londres, quem precisar vir, precisa de quarto e tal". Então eu comecei a alu o dono da imobiliária ficou assim: "Nossa, tu onde é que tu consegue anunciar com tanta gente assim?". Eu digo: "Nem te conto, senão tu vai lá anunciar também". Pega também. Exato. Aí eu anunciava para o pessoal que estava na Itália, Aham. eles não tinham como visitar o quarto, então eu alugava o quarto sem as pessoas terem sem que ficar ter que ir lá: "Mostra um quarto, mostra 2, mostra Uhum. 3", porque a pessoa quando vem ela pega o primeiro para depois É, se estabilizar. depois se estabiliza, é. Exato. Então eu alugava às vezes 4, 5 quartos numa semana, o Uhum. dono da imobiliária ficou assim: "Como tu faz isso? Sem mostrar quarto? Só passa aqui para pegar a chave". Eu digo: "Ah, não posso te Ah, falar, filho, nós somos brasileiros, não posso te falar, tem uma tô manha. não posso contar". E assim foi um bom tempo em que eu não pude trabalhar, sem o Pedro, né, porque daí eu Sim, sim. pegava ele, ia lá, entregava a chave para a pessoa, entrava no quarto e voltava para casa com ele junto. Uhum. Assim a gente foi o nosso começo aqui. E você ficou quanto tempo fazendo isso? Se não me engano, 1 ano, É por mesmo? aí. Pô. 1 ano. E aí também fazia uns cleaners, o Ricardo trabalhava no começo ele conseguiu trabalhar aqui na BMW, montando, não como engenheiro, claro, Uhum. mas na montagem do Mini Cooper elétrico. Ah, sim. Aí ele trabalhava, tinha ali 2 dias de folga, sábado e domingo, então eu Isso em pegava Londres ainda. isso em Londres. Eu pegava cleaner no sábado e no domingo que ele ficava em casa, Uhum. porque daí ele estava com o Pedro, e assim a gente foi conciliando Ah, vê pra um trabalho bom até, né. Não exato. é o trabalho de que normalmente um brasileiro chega aqui e vai fazer, né. É, Ele exato. já como ele já tinha, eu acho que um certo conhecimento na área, né. Eu acredito que isso contou. Aham. Isso contou bastante, assim. E aí eu fazia cleaner no sábado e no domingo, de segunda a sexta eu alugava quarto, e ele trabalhava No trabalhava meio da fora, no semana. meio da semana. Legal. Aí que você decidiu mudar para Liverpool, por quê?
porque em Londres éramos eu, Ricardo e Pedro, mas com a intenção de trazer o Gabriel. Eu sempre. Ah, o eh, Gabriel o ficou, Gabriel ficou, no ficou. primeiro ano ele Sim, sim. ficou. E também tem o meu enteado, que é o Luiz Felipe. Uhum. Ele, ele morava com a mãe, mas aí quando foi pra gente vir, eu liguei pra mãe dele, tive toda uma conversa. Eu disse: olha, a gente tá indo pra lá, tem mais oportunidade, quem É, sabe seria bom. aprender a falar inglês, né? Tudo, né? A vivência de estar no exterior, de aprender a se virar, de aprender, botar em prática o inglês. Sim. Aqui eu aprendi muito, muito mesmo. Inclusive a valorizar o Brasil. É, acho que a primeira coisa que a gente Que a aprende, na gente verdade, aprende, é né? valorizar o nosso Valorizar, país. É, valorizar o Brasil, exatamente. é. E- E- quando a gente vê outra, quando você está imerso em outra cultura, na nossa cultura, a gente não tem muito, É aquilo não ali tem uma visão, pronto. não tem outra visão. Quando você sai, que você vê, né, o mundo de outra forma, então a gente aprende a dar valor o que nós temos lá, É isso. né? A minha ficha caiu que eu não estava mais no Brasil quando eu fui comprar um uniforme para o Pedro. E eu cheguei, tinha uma fila enorme para comprar o uniforme. E a loja estava quase fechando, veio a mulher com a senha, tananã, pá, parou na minha frente. Aí eu olhei para ela no meu inglês maravilhoso. Moça, eu vim de longe, eu peguei bus, eu preciso comprar esse uniforme hoje. Ela disse: não, é até aqui e a loja vai fechar. Acabou. Acabou. Daí eu disse: mas eu vim de longe dela, então tu volta amanhã. Uhum. Eu disse: "Ah, tá." E só tem uma loja que vende o uniforme. E eram poucas as lojas. Deixa eu arrumar. Tá caindo pra trás aqui. E eram poucas as lojas que vendiam Uhum. uniforme. Aí eu voltei no outro dia e eu pensei: se fosse no Brasil, nenhum lojista ia fechar a porta da loja antes de atender aquele Enquanto dentro de povo todo mundo, todo. né? Porque existe a questão de tu precisar, né, do cliente no Brasil, Aham. muito mais do que aqui. É, eu acho que é a maneira de ver. Eles precisam também do cliente, mas eu acho que é a maneira de enxergar é a ótica, né? Eles têm uma outra ótica. Não, mas é assim, quando eu digo Nós temos a precisar do ótica da cliente, necessidade. Eu acho mas que a é que gente. aqui o consumo é maior. O consumo é muito maior. Eu acredito que a carga tributária também não seja tão grande. Tem isso. Porque no Brasil jamais. Tanto, eu tiro pelo supermercado, que aqui fecha às 10, fecha às 10. Na Sim. minha cidade fecha às 10, então 10 horas eles vão fechar a porta e vão atender todo mundo que Que está lá é. dentro. Aqui não, estão Aqui te não, chutando. 10 horas eles estão te chutando. É, verdade. Então, é, a pessoa precisa viver aqui para entender Aqui esse tem aquela valor do. história. Você já viu os bares aqui? Hum, Acho que o bar acho que fecha às 11h30, né? os pubs. É, os pubs. Aí tem um sino, tipo um sino de Sim, igreja. aham. Acho que 11 horas bate o primeiro sino. Exato, já vi isso acontecer em Londres. Pois é. Acho que 11h15 bate a segunda. Não sei como é de verdade, mas tipo assim, Até 11h30 já não tem ninguém mais lá dentro. rapaz, não fica não. Se o seu copo estiver cheio, você tem que sair de lá e Uhum. deixa o copo cheio ou bebe ele todo de uma vez, porque vai Ou leva o fechar. copo na mão, né? Não pode. Eu Você tenho. você Não, tem que beber, você tem que beber todo. se eu te falar que eu moro próximo a um pub Aham. Aí ele ali. sai com o copo. Então, eu tenho um jogo de copos Ah, eles deixam na rua, nas verdade. cervejas, porque eles saem do pub bebendo, aí termina no meio do caminho, passa na frente da minha casa e larga o Deixa o copo, e copo. larga o copo, e Ah, larga o tá. copo. Aí um belo dia eu disse: Gabriel, vamos fazer um É jogo de porque copo os aqui. copos aqui, eles dão a cervejaria que dá, na verdade. Aí eu falei pro Gabriel, eu disse: Gabriel, vamos fazer um jogo desse copo aqui e levar pro teu Dindo no Brasil, que ele vai amar. Ele vai amar e vai ser um presente baratinho. Aham. Tá de graça. Tá de graça aí, ó. Só tem que chegar lá inteiro, né? Mas isso a gente coloca aí um jornalzinho enrolado e Enrolado e chega, vai. chega. E como que se deu a sua mudança para Liverpool? Bom, se deu com a necessidade de trazer os filhos mais velhos. Uhum. Em Londres, uma casa inteira, né? Custa uma fortuna, né? 2 rins É, e um fígado. e um fígado Que é e lá para vai. quem estiver vindo para Londres. É complicado. É. Então, a gente pesquisou algumas cidades. Eu tinha uma amiga que veio pra cá e disse: vem conhecer, fica na minha casa uma semana, tal. Se tu gostar, vocês Uhum. colocam a cidade como potencial. E eu vim, fiquei na casa dela, Pamela, o nome dela. Gostei da cidade.
Uhum. e comecei a procurar casa. Se não me engano, o Ricardo nem chegou a vir aqui conhecer. Eu só fiquei aqui e já disse: "Não vou voltar, vou procurar uma casa, a hora que eu achar, eu volto e Já a gente vem já com a volta pra cá". mudança. Encontramos um brasileiro que precisava voltar para o Brasil e não ia cumprir com o contrato dele, e conversamos ali e tal, ele: "Não, te passo para minha imobiliária", daí eu não vou pagar a A rescisão ali quebra e do tal. contrato. Exato, a casa era uma casa boa, 3 quartos, ia estar perfeita para o que a gente precisava. E aí viemos para Liverpool, começamos a trabalhar no delivery, Uhum. a gente viu que era tranquilo trabalhar aqui, Você também foi pro delivery. fui para o delivery também. Uhum. Na verdade, nessa época lá em Londres, o Ricardo já estava no delivery também lá, porque quando ele entrou na Mini Cooper foi para cobrir férias. Ah, tá. Então saía um pessoal, ele ficava 30 dias, saía outro, ele ficava mais 30 dias. E teve um período que ele ficou ali 15 dias, ele ia ficar 15 dias sem trabalhar, até o outro sair de férias, e ele disse: "Ah, vou fazer delivery nesse meio tempo". Uhum. Começou, gostou pela Pegou o liberdade de gostinho, horário, né? exato, a liberdade de horário, né. Eu acho É, que isso que faz muita gente permanecer com no certeza. delivery aqui, a liberdade de horário. Ele disse: "Eu não vou voltar para lá não, eu vou ficar aqui no delivery, eu tô ganhando Dá pra praticamente a ganhar uma mesma graninha coisa", boa, né? e nós viemos para cá com aquele ponto de interrogação: "Será que o delivery vai dar também igual Londres?". E foi tranquilo. Aí ele começou, o Pedro começou a estudar, os meninos vieram e eu fui para o delivery também, porque daí eu dividia os horários de escola e depois disso os meninos estavam em casa, o Gabriel e Luiz Felipe. Uhum. E então eu fui para o delivery também, me Ele adaptei já nisso. estava maior, o Gabriel já era maior, já era Sim, grandinho, já sim, podia sim, ficar com sim. as crianças. Gabriel chegou aqui É com porque aqui quem não sabe, para quem não sabe, você não pode deixar uma criança, acho que é menor de 15, né? o Gabriel já tinha 17 Aham, menor de quando chegou 15 não aqui. pode jamais ficar em casa sozinho, né? Exato, mas o Gabriel tinha 17, daí ficava com o Tomava conta Gabriel, dos outros. estava tranquilo. Logo depois veio pandemia. Uhum. Pandemia, de quem fazia delivery trabalhou muito, Pior que é, menino. porque a gente É, trabalhava só quem saía, quem fazia delivery, né? exato, nós íamos num restaurante, era restaurante só para delivery, só para entrega. Uhum. Então, foi aí que talvez até por isso eu me peguei esse ritmo de delivery, fui deixando a fotografia de lado. Uhum. Mas você deixou de lado, não é que você deixou de lado, você deu um tempo porque não estava tendo opção de fazer É isso, que né? também, assim, eu cheguei sem equipamento, né. Uhum. Então quando no primeiro ano, é praticamente um ano perdido quando tu chega aqui, Ah, né. com Até tu certeza. regularizar Ou tudo, mais, né? escola, casa, onde eu realmente vou morar, né, porque tu chega, depois que tu chega e te instala, é que tu vai ver onde tu vai O que querer que vai morar, como fazer? é que vai ser. Então a gente ficou esse período de um ano aí até resolver vir para cá. Uhum. Quando chegamos aqui, logo depois os meninos vieram, começou a pandemia. Aí na época da pandemia foi que eu disse: "Vou começar a pesquisar", daí o delivery estava dando mais, porque só se fazia delivery, Uhum. mas vou comprar uma máquina. Aí fui ver que os equipamentos aqui eram muito mais baratos, É. muito melhor de comprar. Aí comprei uma máquina, comprei uma lente e comecei a fazer umas fotinhos aqui para amigos, outras ali para amigos. Uhum. E até que a minha comadre ficou grávida e eu disse: "Ah, não, esse book de gestante sou Como eu é que que é o nome da faço". comadre? A comadre é Sandra, minha comadre, minha amiga, minha sócia agora, né, porque o estúdio vai ser Pois é, tô aberto junto com sabendo, ela. tô sabendo. A Sandra, gente, nós vamos trazer a Sandra aqui. A Sandra é uma polonesa que fala português melhor que nós. Exatamente, o português dela, gente, é Eu juro, ela invejável. chegou falando português, nunca imaginava que Tu ela não não era. imaginou que ela era polonesa, Não, não né? imaginei nunca. Parabéns, Sandra. O inglês Nós vamos fazer dela um podcast com ela, viu? tem que fazer. O Vamos o fazer. o português dela é tão bom quanto o inglês dela, Aham. e esse era o meu medo também de começar na fotografia. Eu queria começar sem depender de públicos, né. Sim. Então o inglês para mim seria uma barreira dificílima, Uhum. porque, claro, conversar, uma conversação, um assunto específico é uma coisa, mas quando tu vai ali, fechar um agendamento, fechar um pacote, fechar Uma é negociação. muito mais complexo. Uhum. E aí a Sandra falava: "Todo mundo tá gostando das suas fotos, tu tem que começar a fotografar, tu tem que voltar pra fotografia". E aí eu fotografando ela, fui pegando gostinho de novo, foi dando aquela saudade. Aham.
comecei a comprar um equipamento aqui, um equipamento ali. Aí Davi nasceu, fiz umas fotos do Davi quando ele nasceu. Davi é o seu Davi, meu afilhado. afilhado, filho da Aham, Sandra. filho da Sandra. Aí fiz as fotinhos agora. Eu Engraçado que acho. ela tem nome de brasileira também, né? Exato, Sandra. Sandra. Você nasceu para ser brasileira, Sandra. Casada com Ela é brasileiro. casada com brasileiro, verdade. Exato. Diz ela que aprendeu português obrigada, né? Ela foi obrigada, mas esse obrigado dela foi muito bom. Eu sou obrigada a aprender inglês e não tá tão bom assim ainda. Mas ela é muito de boa. Nós vamos trazê-la aqui e vamos bater um papo legal com ela. Contar a Ela tem que história dela. contar. E ter uma visão da Inglaterra dos olhos de um europeu, né? Exato. Porque Sandra é polonesa, nasceu. Eu até, quando conversamos antes, ainda falei assim: porque quando ela veio para cá, para a Europa, eu digo: não, ela não veio, ela nasceu aqui. Quem Nasceu na veio fui Europa. eu. Quem veio fui eu. E aí, fotografando ela, fotografando o Davi, foi vindo aquele gostinho de novo, sabe? Aí como eu comecei a procurar equipamento, daí, né? Os Uhum. números lá da internet começam a te ver e começam a mandar mais equipamento. Eu fui me Sim. empolgando. E ela, Gi, abre teu estúdio. Eu disse, abro se for contigo. Eu Que disse, eu legal. tenho a fotografia, tu tem o inglês, o espaço em que a gente vai usar também é na casa dela, né? Um Uhum. espaço muito bom, a casa dela é enorme. Legal. E eu disse, então, vamos abrir em parceria, porque ela agora tá cuidando do Davi, então, tipo, sair para trabalhar é bem difícil. Aham. Eu disse, mais trabalhar num estúdio que vai ser na tua casa, que tu vai conseguir atender os clientes através do WhatsApp, com teu inglês perfeito, não vai ter, né, tranqueira nenhuma. Sim. Porque para fotografar, me comunicar durante o ensaio, tá tudo Beleza. certo. Meu problema é todo aquela negociação e tal, que eu não vou Uhum. conseguir desenrolar. E que ela vai. Então, a gente Sim. uniu o útil E com é o legal você ter agradável. uma outra pessoa, principalmente com a visão europeia, né? Igual ela tem, né? Você Exato. tem. Só tem. Mas o importante é a visão, Sandra. Mas sabe que tem diferença na fotografia? Eu imagino que sim. Tem. O gosto inglês, principalmente o inglês, ele é Uhum. muito mais limpo do que o brasileiro. Uhum. No Brasil tem-se muito a preocupação de fazer um cenário e tal. Claro, e isso exceto fotos de Agrega. Aham. Natal, que aqui eles fazem maravilhas. Acho Sim, lindo sim. os cenários que eles criam. Mas assim, foto de família e tal, é tudo muito um branco, com uma roupa branca, com... No Brasil, eles gostam de variar mais, preferem às vezes fotos externas. Uhum. E aqui eu acho que é uma coisa mais clean, Sim. mais limpa, tem uma diferença. Eu acho que cada cultura tem a sua, tem que se adaptar a cada É, cultura, né? E você, eu acho que vai aprender isso. as- Aprender não, mas você vai ter a visão que ela exato. te dá. Até quando a gente estava pensando em montar e tal, surgiu uma indicação para uma gestante e a Sandra, mas é brasileira? Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque brasileira gosta de uma maquiagem mais puxada, uma coisa. Ah, Enquanto inglesa é uma coisa mais clean, não usa tanta maquiagem. Brasileira já não, ela já vai lá, já faz o cabelo, ela faz a maquiagem, ela bota uns cílios postiços, é mais incrementado. uhum. Aí eu disse, brasileira. Aí ela disse: "Mas a gente está preparado para isso? Maquiagem, isso e cabelo?" Eu digo: "Não, a gente está preparado para tudo aqui E você tem-se um faz auxílio." toda essa parte? Não. Não. Se precisar, eu faço, Sim. mas eu não gosto. Eu penso que cada macaco no seu galho. Ah, com certeza. Então, assim, porque eu consigo fazer uma maquiagem X, Padrão. básica, e nem sempre é o que o O que o cliente quer. cliente quer. Então eu prefiro contratar uma maquiadora, eu já tenho indicação para isso também, para dar auxílio pra gente. Ah, Então tá. hoje Então você dá todo um suporte. exato. Se a pessoa vai fotografar e você oferece um pacote, é cabelo, maquiagem, roupa, como que é? Então, eu me aproveito do fato de que eu sou formada em produção de moda no Brasil, Hum, então aqui desculpa aí pela minha. não, tá tudo certo. Tá um básico, tá muito bem, bem despojado. E eu eu me eu uso desse benefício Uhum. para poder oferecer ao cliente isso também. Então, quer um acompanhamento completo, quer uma maquiagem, um cabelo e uma assessoria para roupa? Ou quer trazer a sua roupa, né, quer fazer do jeito que porque às vezes a pessoa já tem uma visão do que ela quer. Sim. E tem pessoas que chegam assim: eu não tenho nem ideia, o que que tu me indica, né?" E aí a gente vai direcionar o cliente de acordo com o que ele precisa. Se ele quer um apoio
para que a gente ofereça tudo, a roupa, a maquiagem a gente vai ter, se ele quiser trazer as coisas dele, ele vai trazer, aí tudo vai da escolha do pacote que ele vai querer. Pô, interessante. Eu nem sabia que existia Essa opção, essas opções. É, existe essas opções. é interessante. E também, claro, independente do cliente, querer a nossa assessoria para as roupas ou não, eu vou dar uma direção nas roupas que ele tem que trazer. Claro que Sim, você a como fotógrafo, você já tem uma ideia de cores, por exemplo, né? exato, eu sempre dou uma direcionada, eu digo: "Olha, o que que tu pretende?" Aí a pessoa vai me falar. Uhum. Dentro do que ele pretende, eu vou dar algumas direções para a pessoa na escolha da cor da roupa, em como conciliar, às vezes, a roupa do marido, do filho, né, que Ah, precisa quando é uma estar um família, no conjunto. caso. Exato. Ah, tem Foto toda de essa parte. gestante, né, nunca é sozinha, sempre tem o pai junto, ou às vezes já tem filhos também, cachorro, Ah, tá. que é uma área que eu tô gostando, é a área pet, viu. Rapaz, pet aqui é uma área que Por que que eu promete tô muito. gostando? Porque eu ganhei uma French Bulldog de Ah, é? aniversário, e ela é a minha Você modelo. queria? Muito, Ah, eu já vi umas fotos suas com ela. viu. Inclusive, quem me falou foi seu filho, né? Eu Ele me vi falou, aí eu fui dar uma cutucada lá. É, tá ela lá falou minha que você, modelo, assim, sua viu. modelo. Minha modelo, e ela, tadinha, quando ela enxerga já o Reis, a iluminação, ela já pensa: "Olha pra mim, ai meu Deus". Começou o sofrimento. Começou, ela vai me torturar aqui. Mas o bom é que enquanto fotografa ela come muito petisco, né, porque daí eu vou colocando aqui e dá um Por isso que ela petisquinho. gosta de É, eu fotografar. acho que ela tá a negociação tá boa ainda pra ela. Não, eu acho que é um nicho que não está muito explorado. E eu acho que tem uma gap grande aí, hein? Eu pensei muito nisso quando eu estava fotografando ela e olhando lá, ela tem Instagram também, né, ela tem o Uhum. particular dela lá, com suas fotos, suas poses, e eu pensei assim: "Nossa gente, eu amo fazer fotinho dela, as caras e bocas que ela faz, e imagina quem não tem uma câmera em casa para fazer". É. Apesar de ser muito fácil hoje por causa dos telefones, mas eu acho que uma foto profissional, de uma ótica profissional, é diferente. E tem a É. questão também que o animal não pousa para foto. É. Por exemplo, quando tu fotografa animal, o ideal é que seja com flash, porque o Hum, flash ele paralisa a imagem. Então, mesmo que o cachorro mova, mexa, a imagem vai sair perfeita, ela não vai sair tremida em nenhum canto. já está dando uma dica Se aí, tu tá faz vendo? com uma luz natural, com uma luz contínua, que a gente chama, Sim, tu pode ter aquelas infelizes tremidinhas na foto, tremidinhas. porque o cachorro não vai ficar estático fazendo pose, Uhum. né. A namorada do Gabriel que o diga, porque eu uso ela para me ajudar nas fotos da Adara, que é o nome da minha French. Aham. E então ela fica lá, segura o petisco, ou segura o balão, ou segura, a gente fez foto de aniversário dela de 1 ano, né, segura o Aham. bolinho ali, e a cadela vai para um lado e vai para outro, e ela puxa. Então, a gente precisa o flash ajuda muito nesse sentido, assim, para congelar a Ah, imagem, tá. sabe. O meu convite é: nosso estúdio estando pronto, Eu vou. vamos fazer uma sessão fotográfica sua. Tá gravado isso Tá aqui, ó. gravado Tá aqui. aqui. Estou Eu vou sim, não, eu vou convidando o sim. Zagotinho para estar no nosso estúdio. Vamos inaugurar o nosso estúdio então, tá? Nossa, que responsabilidade. Vamos Tem que fazer arranjar um modelo, as não um primeiras pançudo. fotos. Não, Ah, de não. gestante. Com a sanfona nós vamos fazer. Tem aquele Minha chapéu. sessão de gestante. A Boa, gente, boa, Sandra. a Além de tudo, gente, ela é cômica. é, Sandra tira ótimas Pois risadas. é. A gente vai fazer uma sessão bem temática. Ok. Tem aqueles chapéus? Sim, tem. Ih, tem Então. chapéu pra todo lado aqui, ó. Pode ver. Então, eu Ah, lembro de ter visto quando o Gabriel estava, no podcast, a Amanda, mandou uma foto para mim, a Bia, aham. e eu disse: "Vai ser legal uma foto temática com aquele chapéu". Então, ó, tá aí meu Ah, e convite da Sandra para te ter lá no nosso obrigado, estúdio. obrigado. Eu vou. É compromisso. Ela tá ali fazendo sinal pra Ela mim, tá ó. ali assim, ó, Eu vou chegar lá sem barriga, você vai ver. Eu vou colocar uma coisa aqui pra apertar. tanquinho, tanquinho. Você já tem uma data para abertura?
Eu acredito que vai estar tudo pronto dentro de uns 30 dias. Ah, é rapidinho, É então. rapidinho, porque assim, todos os equipamentos a gente já tem, já está tudo certo. Que legal. A gente está agora na fase de preparar, expulsar, na verdade, o marido da Sandra da sala, Oh, coitado. porque é a sala que está lá o lounge dele, sofá, computador, É videogame onde ele dele, dorme, a Sandra bota pra dormir lá. mais ou menos. A gente está expulsando ele, assim, Aham. então o quartinho lá estando pronto, onde ele vai levar as coisas, a gente já vai pintar, botar um papel de parede, deixar adequado, porque a gente precisa criar um fundo infinito para fotografar. Sim. E aí você vai lá, Eu vou. Tá, o vai lá. compromisso está assinado. Então tá ok. O que que te fez? Foi o tempo que você trabalhou como edição, com edição de foto que te fez se apaixonar pela foto, pela fotografia, Uhum. ou você já tinha isso incrustado na mente desde criança? Eu acho que quando eu trabalhei com outra fotógrafa, né, despertou algo que já tinha em mim. Uhum, Eu tenho umas fotos lá com os meus 14, 15 anos, que hoje eu olhando, gente, eu rio muito, porque eu sempre tive um olhar crítico. E uhum. eu pensava na fotografia. Eu disse: "Gente, não está correto, essas fotografias eu sempre tirei fotografia, tinha que estar bem enquadrado, tinha que estar bem alinhado". E um belo dia eu me invoquei, eu disse: "Eu quero umas fotos legal". E eu em casa pendurei uns lençol, sem a menor noção de fotografia, né. Isso antes de trabalhar com Antes, fotografia? 15 anos antes de ter Olha só. Gabriel, antes de eu pendurei uns lençol, de novo, quero um fundo nessa cor, então eu pendurei os lençol, botei uma cadeira e fui ser só que eu não tinha muita noção de câmera, lente e tal, então, tipo, a lente daquelas câmeras bem comunzinhas que tu colocava filme, nem Aham. trocava a lente, sabe, era muito amador Era a aquilo. câmera da lente, a lente da câmera É, mesmo. exato. Então, tipo, eu não tinha noção que eu não ia conseguir fechar o quadro ali, Uhum. tirar só certinho o quadro do lençol e tal. Então ficou umas fotos assim, eu sentada numa cadeira e um lençol pendurado atrás, porque Aham. dava nitidamente para ver que era um lençol. Mas, gente, foi a minha tentativa. Não Eu dava para sabia cortar o papel depois? então, na verdade, depois, tendo mais conhecimento, né, eu entendi que poderia o laboratório ter feito isso, mas Sim. não fez, né. Aham. Mas eu olho aquilo, eu me afino, gente, eu rio muito, porque eu sabia o que eu queria, eu só não sabia como Como fazer. fazer, sim. Exato. É, já tinha Um uma quê para noção isso. do que Eu fazer. sempre gostei de tudo que é visual, assim. Uhum. Eh, Também a moda te leva muito para esse lado, É, né, na imagino. questão das roupas e tal. Pois é, mas você comentou, mas a gente focou só na Na fotografia. fotografia, Como que se deu essa parte de moda na sua moda. vida? Acho que toda mulher tem um gostinho para moda, né, assim, Uhum. uma opinião, pelo menos. Sim. E a minha cidade, Sombrio, ela é uma cidade que vive praticamente, acho que, sei lá, 70, 80%, do não do comércio, da indústria de roupas, confecções, Fabricação. fabricação de Ok. roupas. Nós temos empresas bem, consolidadas no mercado, várias. O pessoal faz o quê? Facção? Não, a confecção A mesmo, tem confecção as mesmo. facções, acaba que tem tanta fábrica de roupa lá, Sim. que o pessoal, da Acaba região delegando. cria exatamente, cria facção em casa, que não é facção Sim, é. criminosa, Não, pelo amor gente. de Deus. Facção De roupa. exato, de roupa, é um grupo de costureira que recebe a roupa cortada e ela vai só Só costurar, isso é costurar, uma é. facção. Então, muitas pessoas fazem isso na minha cidade, porque tem muita indústria de roupa. Sim. Tem Na minha marcas cidade também é assim. é? É. Por isso que eu tô falando com Com proficiência. prioridade, propriedade, né, prioridade, É. propriedade. E tem as fábricas que costuram para Renner, C&A, tem Olha que coisa, legal. de grande, quantidade, assim, sabe. Uhum. E as marcas próprias também lá que já estão se consolidando bastante no país. Então a cidade inteira é voltada para isso. Uhum. Quando começou a abrir aqueles IFSC, Instituto Federal, Ah, sim, IFSC porque é Santa Catarina, né, sim. então, o Instituto Federal de Santa Catarina abriu o curso de moda. E eu também sempre tive essa curiosidade pela moda, tanto que quando eu casei com o pai do Gabriel, quem desenhou o vestido de noivo fui eu. O meu Olha vestido fui só. eu que desenhei. Mas Já você por costura também? Ou não? Naquela época não. Ah, tá. Naquela época eu só tinha ideia do que eu queria, desenhei, levei para um alfaiate, ele fez meu vestido de noivo. Uhum. Mas eu sempre tive essa curiosidade. E também porque fotografia de moda é uma área muito boa e exige um conhecimento de moda. Uhum.
Então eu fui fazer o curso de produção de moda, é um técnico, né, não é um nível superior, é um curso de produção de moda que dura 3 anos, Puxa. e eu fiz esse curso, praticamente não trabalhei na área, eu cheguei a criar uma mini confecção, que é Uhum, a gente produzia como tem muitas empresas, também tem os shoppings de atacado lá, né, que vendem para outras lojas. uhum. E tem pessoas que criam lojas para vender as roupas de outras pessoas. Então, tipo, tu faz a tua roupa, põe a etiqueta daquela loja e bota na loja de atacado para vender. Tu produz Ah, para a loja. E foi isso interessante. que eu fiz. Eu trabalhava com uma loja lá da região que vendia só por atacado, Uhum. não era loja Varejo. de varejo, e eu produzia algumas peças, assim, que cheguei a comprar máquina e tal, mas eu acho que não durou um ano, eu parei. Desistiu. Eu acho que a fotografia me Falou mais instigava alto. mais, Aham. me instigava mais. Então hoje, definitivamente desse tempo que eu fiquei sem fotografar, vindo do Brasil para cá, eh, com a gestação da Sandra, com o nascimento do Davi, foi não, eu vou voltar, Na não fotografia mesmo. é. Mas o interessante é que você já tem um olhar clínico para a moda, né. Isso é interessante. Ajuda tanto Sim, na forma de você fazer as suas fotos, de você fazer a produção, para tudo, para né, o cenário, o para cenário, auxiliar os clientes na se escolha das vestirem. roupas, Uhum. isso. Para saber o que que fica bom com o quê, porque às vezes o cliente vem com uma ideia de que: "Ah, essa roupa é legal", mas naquela situação, às vezes para uma gestante não fica tão bom, ou para uma foto de estúdio não combina tanto. Tem umas roupas que eles usam aqui, eu já vi algumas jaquetas daquele material, eu não sei nem explicar o que que é, mas ele reflete muito. Eu disse: "Senhor, isso numa fotografia dá um Nosso trabalho, Deus, dá muito trabalho. E dá aí um no trabalho". vídeo então que a pessoa Se tá se mexe, mexendo, a luz trabalha junto, exatamente. Deve dar uma trabalheira dá uma mesmo, dá uma trabalheira. Você acha que daqui 30 dias você tá com o seu estúdio. E qual é o nome? Você já tem uma logo para com o estúdio de Nosso vocês. Claro, a estúdio. Sandra tá ali. Uhum. Já botou o marido para fora Já expulsamos, da sala da casa, né. já está Você devidamente já tem o despejado. nome, já tem o Instagram, como que vai ser? Não, nós Não. vamos criar tudo do zero, eu até, vou, a princípio, criar pegar algumas fotos que eu já tenho dos meus trabalhos, né, para Uhum, postar, portfólio, né. mas eu também não vou pegar muito do meu portfólio, porque eu quero criar, Um essa novo. identidade nova, Ok. exato. Vamos começar, né, nosso primeiro fotografado aqui, Nossa, logo comigo já. Zagotinho. Arranja alguém bonito, pelo amor de Deus. Então, não, Logo. a gente Nosso Deus. a gente quer são pessoas que têm uma história para contar também, fotografia conta história. É. Eu apaixonei nesse chapéu, eu quero esse chapéu É lá, mesmo? Ó, legal, vou levar sim. vai ser temático, a sanfona, A sanfona vai, vai claro. ser temático o A nosso a sessão de nossa sessão foto. fotográfica, exato. A hora que você, tiver um Instagram, você me passa o Instagram, que eu vou Ok, colocar na descrição do vídeo aqui. Eu ok, vou colocar, mandamos. né, para as pessoas entrarem em contato com vocês, Ok, para começar um trabalho e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Que amém. pela determinação sua e da Sandra, amém. A Sandra tá ali gente, a Sandra é a sócia dela que tá ali do lado, ela é Sabe. polonesa e fala português melhor do que nós. Perfeitamente, um ótimo português. Mas é legal. Nós vamos deixar a descrição Ok, aqui na descrição muito do vídeo, deixar obrigada. os links para as pessoas entrarem em contato, tá. Ok, obrigada. E nessa etapa toda da vida, qual foi o período o que te marcou mais na saída do Brasil e chegar aqui na Inglaterra? O período mais difícil, o que que te marcou mais? O que mais me marcou de estar aqui, Uhum, eu acho que eu sempre dei valor para as pessoas que eu tinha perto de mim, hum. mas eu comecei a perceber que distância, ela não te afasta das pessoas que realmente Você. são importantes na sua vida. E dividiu muito, isso foi muito claro para mim a minha vinda para cá. As pessoas que realmente estão na minha vida para ficar, lá do Brasil, e as pessoas que estavam de passagem. Uhum, Porque
eu consigo, estando aqui, me fazer presente na vida delas e elas na minha. Hum. E isso me marcou muito. Eh, Às vezes a gente não se dá conta das pessoas que a gente tem ao nosso lado, até que a gente se afasta delas, Uhum. né. E vir pra cá me marcou muito nesse sentido, assim, Uhum. porque eu tenho uma irmã só de sangue, algumas irmãs de coração, Qual irmã? que O nome da sua irmã de sangue? o nome da minha irmã é Cibele, Cibele. tá lá na cidade de Balneário Gaivota, que é a prainha, o balneário que era pertencia a Sombrio. Uhum. Ela mora lá, hoje está auxiliando meu pai, que já está um pouco mais idoso, está enfrentando um câncer, Uhum. então ela está dando todo o apoio para ele presencial, e eu tento dar o meu suporte daqui da forma que eu posso, Sim. né, para ajudar eles lá. E mas eu tenho outras irmãs lá, tem a minha prima Cíntia, que é a única pessoa que me consegue me botar numa cozinha de restaurante a lavar prato quando eu tô de férias no Brasil. Ela tem restaurante? Ela tem um parque que fica às margens de uma lagoa, e Uhum. ela colocou lá um restaurante. Então nós vamos para lá, o Pedro, ele não quer saber de outro lugar, ele só quer ficar lá. Ele Uhum. tem orgulho de dizer que lá ele pode comer pastel e tomar guaraná de graça. Hum. Então, ele só quer ficar lá. E às vezes, né, restaurante dá uns perrengue, falta um Aham. funcionário, alguém se machuca. Então, em algumas vezes eu já fiquei: "Gente, sair daqui Lavou prato lá no para lavar Brasil. prato lá no Brasil", ela ri, ela assim: "Eu sou tão chique que eu tenho até cozinheira internacional, cozinheira não, lavadeira de prato internacional". Ainda tira um sarro Ainda ainda. tira um sarro, mas eu lavo um prato com toda alegria, porque assim, ela é uma irmã que nasceu da barriga da minha tia, Aham. e nós sempre estivemos juntas uma do lado da outra. Nós tiramos carteira de motorista juntas, né. Ah, é? Eu, como falei, levei um tempo para comprar um carro, mas ela tirou carteira de motorista e logo comprou o carro. Ela já tinha filhas, teve filha cedo, e às vezes as filhas dela precisavam ir para os médicos, assim, elas tinham algum probleminha de saúde sempre, que Uhum. nós tinha que estar indo para a cidade do lado, para a cidade de Criciúma, para poder levar nos médicos e tal. Só que ela também sem experiência para dirigir. Mas a árvore da casa dela era mais obediente? Era, não tinha árvore na Saiu. frente. Não, é que a casa dela era mais inteligente, não tinha árvore na Ah, frente. bom. Mas o nosso combinado era, Hum. ela dirigia e eu olhava o semáforo. Oh, Porque no começo, né, não sei você não se é daltônica, né? não, graças a Deus. Mas assim, nós tínhamos esse combinado, porque, tipo, quando tu tá aprendendo a dirigir, é muita coisa pra prestar atenção. É a Uhum. marcha pra trocar, né, tem que ver se vai dar seta, se não vai dar, se vai passar alguém, se não vai, se tem faixa de pedestre e o semáforo. Na Uhum. nossa cidade não tem semáforo, é uma cidade pequena. Ah, Só que tá. para a cidade que nós íamos tinha. Então ela falava assim: "Zéli", né, que a minha família me chama de Zéli, os meus Aham. amigos me chamam de Gi, na minha família eu sou Zéli. "Zéli, eu dirijo e tu olha o semáforo". Então eu falava: "Para, para", andando. Foi. Nós éramos parceiras, Na em Polônia não tudo. tem isso, né, Sandra? Não tem copiloto na Polônia? Gente, eu era copiloto. Aham. Tem até uma história, gente do céu, que ela foi estacionada, ela assim: "Olha pra mim se tá longe, que eu vou estacionar". E eu estava olhando, e ela: "Posso ir?" Eu disse: "Ih, tá longe. Vai, vai. Ih, tá longe". Só que eu estava falando do meio-fio, e ela estava falando Do do carro de carro de trás. trás, Meu entendeu. Deus. Então o "ih, tá longe" dela deu uma pá, ela: "Não estava longe", eu disse: "Ué, mas nem chegou a encostar no semáforo". No meio-fio. Então a nossa cumplicidade é nesse nível, assim, Aham. sabe, é uma Legal, uma dirige, a outra olha o semáforo, então que legal. ela inventava festa para as filhas e eu ia atrás de fazer os docinhos que ela procurava na internet e não tinha ninguém para fazer. A gente sempre foi muito unida. Que Então legal. ela tem um restaurante que quando dá BO, se eu tô lá, eu saio das férias e entro pra cozinha. Vai pra cozinha lavar prato. Vou pra cozinha lavar prato. Legal. Agora, quero fazer aqui um bate-volta com você. Ai, 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 vamos lá. Um medo De não dar conta. de Sempre, de não dar conta. nada. De não dar conta das responsabilidades. É, mas você dá, com certeza. Ah, mas talvez o medo de não dar conta faz a gente Faz o faz com fazer que dê conta. faz com que Mas dê o conta. medo de não dar conta é algo que me perseguiu a vida inteira.
Uhum. Mas você é capaz. Uma saudade. Ai, a minha mãe. Uhum. Minha mãe. É, Muita. mãe é sempre É um assunto brabo. é um assunto É um pesado. assunto brabo. Faz 20 anos que ela faleceu e ainda é ruim. Uhum. Acho que não vai deixar de ser nunca. Não, ruim não, é saudoso, né, É, é a dói, ainda saudade dói, dói. É uma saudade dolorida. mãe, eu acho que é uma palavra, É. Só a palavra mãe já é uma coisa forte, né? né. Uhum. Eu acho que quando a gente fala mãe é o Só. nosso corpo, né, É dois, nosso gente. corpo é É, pertencente a ela, né. é dois problemas que eu tenho que me faz sair lágrima. É a palavra mãe e filho. É, Ah, pois é, é. então. Não, eu acho que a palavra não, a pessoa mãe, né, a pessoa mãe é é simplesmente o que nos deu a vida, né, Que nos ent trouxe a esse simplesmente não, é mundo. o máximo de tudo, né, é o que É, nos deu a vida. é assim, eu costumo pensar que nós mulheres, quando mães, nos tornamos um portal divino que traz a vida para a Terra, né? Com Parou para certeza. pensar que não existe outra forma de chegar nesse Não, mundo a não ser se pela não mãe. for por uma mãe? Sim, sei Então, disso. mães são portais divinos. É. A minha também é a coisa mais importante da minha vida, não tem nada mais importante que isso. É. E um sonho? Ver os meus filhos felizes e realizados, porque daí eu vou saber que eu fui uma boa mãe. Que deu certo. Mas você já é uma boa mãe. A gente tenta, a gente tenta. Não, mas é, o que seu filho falou de você aqui, ele já aqui não, acho que a gente falou em off, né, a gente estava Uhum. batendo papo e é. Eu faço umas fotos dele também, Uhum. porque, né, nessa empreitada dele de começar a vida como DJ, DJ. faz diferença ter umas fotos, então eu tô sempre. Não, o Gabriel é uma figura. Parabéns, parabéns pela mãe que você foi e é, Ai, obrigada, né. obrigada. Então parabéns mesmo, tô falando sério. Eh, eu acho que a gente tem meio que em comum como pais, né, Hum. a gente tem essa amizade com os filhos também, Eu sempre então acho muito procurei ser interessante. amiga dele, assim. Uhum. Eu tenho os meus limites, né, às vezes eu me considero um pouco incisiva, um pouco autoritária, mas é que quando eu vejo que não vai levar para um lado bom, eu boto bronca mesmo, sabe. É. Mas o meu desejo é ver ele feliz, é ver ele bem. Quando ele escolheu ser DJ, eu fiquei meio assim: "É o que tu quer? É o que tu vai, né, vai correr atrás disso, vai estudar para isso, vai te organizar para isso?" Porque tinha outros planos para ele? Eu tinha, mas é que a Sim, vida é dele. é dele, né. Sim. E então eu preciso dar suporte para a escolha dele. Uhum. Então, o que for, eu tô aqui para apoiar, para incentivar. É, e o interessante, você vê, eu não tenho tanta intimidade, mas o interessante é que ele tem uma cabeça massa, o Gabriel. Ele Ah, tem é? você vê que ele pensa no futuro, né. Não sei, eu acho que a gente não conversou no podcast, nós conversamos lá dentro, Uhum, né, batendo papo depois. Você vê que, é, existe a casca, o personagem Gabriel, DJ, uhum. né, existe o personagem, como todos que fazem uma carreira Artística, artística tem que ter, né, e existe o cara que está por trás dele comandando. Então esse administrando tudo isso, administrando né. isso, e esse cara, ele é a cabeça, né, então Fico feliz em ver é, essa legal. percepção, porque a gente olhando como mãe não é É, uma visão imparcial, né. é, Então, exatamente. É, ela a picape, né, eu acho que você deu a picape foi pra ele. desde Natal para ele, porque eu acho importante isso, assim, ele saber que ele pode contar, eh, no que ele escolher, né, eu vou dar Sim, suporte, o incentivo, né. eu não vou tocar todo o peixe ali na mão, mas eu Não, vou dar o suporte, né, exato. que for possível. E também, assim, como mãe, a gente sempre se pergunta: "Ai, será que ele tá num caminho bom? Será que não tá num caminho bom?" Uhum. Mas, a gente precisa, às vezes, entender que
primeiro que com o passar dos anos a gente passa a ser um pouquinho, eh, não antiquado, mas assim, as coisas vão mudando e a gente precisa evoluir junto, Acompanhar junto, né. né. No começo eu falava pra ele: "Meu filho, que camiseta larga, que calça mais, sei lá, desleixada, vamos colocar uma roupinha mais assim". E depois eu fui vendo isso não é o jeito dele, é a forma dele. E a Hoje em dia é atualidade, a né. atualidade, exato. Uhum. Então, né, não tem a ver com o meu gosto, tem a ver com o gosto dele, beleza. E muitas coisas que eu tenho medo, que é tipo assim: "Ah, vai que ele faz, né, comete um erro, comete isso, comete aquilo", mas o erro ensina, né. Oh, com Aí eu certeza. tenho que me policiar e pensar assim: "Ó, quantas vezes tu errou, Uhum. quantas vezes tu passou por situações que nem sempre tu fez a melhor escolha, mas aquilo te trouxe um Um lugar aprendizado que melhor, lá na frente fez diferença, né". né. Então eu preciso apoiar ele, torcer pelo melhor dele e deixar que ele crie os erros dele para criar as experiências É, dele ninguém também. ninguém aprende a andar sem cair, Não, ninguém. todo mundo cai. Mas eu acho que se pudesse botar um botãozinho para as mães, botar uma É, é. redoma em volta dos filhos, acho que Mas aconteceria. eu acho que quando tem pessoas que criam filhos assim, e o filho não dá certo, porque quando Se você torna muito é protegido, muito né. protegido, então quando acho que o cair, né, caminhar e cair faz parte do aprendizado. Você tem que cair para aprender a levantar, Sim, é, enfim, é o que né. vai moldando a gente, o caráter da Claro, eu gente, acho que a gente como o pai, a ser gente humano que a sente gente muito, né, sente. né, dói, Ai, mas é um aprendizado, tem que passar por isso, né. sim. Tá bom. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando na fotografia, que tem o sonho de alçar o voo que você conseguiu, que Na você já fotografia. alcançou na fotografia? Se precisar, não tenha medo, eh, de como eu posso botar em palavras? De se doar, mesmo sem um retorno financeiro no começo. Hum, Porque a fotografia exige experiência, e a experiência ela não é paga. Para você adquirir a experiência, provavelmente você não vai receber. Então, é uma coisa que eu ouvi muitas pessoas falando para mim: "Ah, tu tá sendo boba, trabalhando aí", uhum. ou "Ah, no começo da fotografia tu tá cobrando muito barato". Ninguém começa de cima, né. Você precisa começar de baixo, não tenha medo de assumir os seus erros. Eh, Em relação à fotografia eu já cometi alguns, É, mas normal, né? sempre com a humildade de dizer assim: "Ó, errei, vamos fazer de novo", né, não, realmente não era isso que eu queria ter feito. Sim. E para tudo, a humildade ela é necessária, né. E quando você está começando algo, você precisa ter um pouquinho mais do que o do que o normal. É. Eu costumo dizer que a escada, para você começar a subir, você tem que pisar primeiro o Primeiro degrau. degrau. É, o Exatamente. primeiro degrau, não adianta você não vai É, pular de 3 em 3 porque você vai acabar cansando ou não exatamente, dá certo. exatamente. Muitas pessoas diziam que eu estava sendo explorada onde eu estava trabalhando, né. Mas na Uhum. verdade foi uma faculdade, Você estava aprendendo. eu estava aprendendo. Minha querida, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque foi um papo belíssimo, maravilhoso, um papo Obrigada. maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu. Obrigada a você pelo convite. Obrigado E mesmo. foi uma troca, né, não vamos esquecer. Não, eu Eu vou estou lá no aqui, você estúdio. vai estar lá, Eu vou então sim, tá ok. Obrigada pelo convite. tá. Obrigada por me deixar saber o que o Gabriel pensa de mim e o Ah, quão legal. e o quão especial você considerou ele. Sim, sim. Eu espero que esse encontro seja como uma amizade, né, Amém, claro, entre com a minha certeza. família e a sua. Com certeza, com Tá certeza. ok? Sejam bem-vindos, tá. Sejam Obrigada, bem-vindos. obrigada. E vou manter depois atualizado com as informações sobre o estúdio. Com certeza. Aí vamos agora torcer pela Sandra, A Sandra para vai trazer vir ela aqui, nós vamos aqui. trazer a Sandra aqui, marcar um dia, porque a Sandra, pra quem não escutou ainda, ela é uma polonesa que fala português melhor do que muitos brasileiros, melhor do Gente, que eu pelo acho menos. acho que eu posso sugerir um título até para a vinda da Sandra aqui? Pode, A claro, polonesa mais brasileira que existe. verdade. Já tá, anota aí diretora.
Gente, eu recebi aqui hoje essa querida fotógrafa, a Gisele Barbosa, que está iniciando um estúdio fotográfico lá em Liverpool, que breve vai inaugurar dentro de poucos Exato. dias, né? Nós vamos deixar o link aqui do estúdio dela na descrição do vídeo. E com certeza vai ser um sucesso, porque já tem experiência de quantos anos, Amém. Gisele? São 20 anos na fotografia. 20 anos de fotografia, não são 20 dias, né? Não são. Ela e a nossa querida Sandra, Sandra. que estão começando um estúdio fotográfico em Liverpool. Beleza? Exato. Você que quer fazer foto aí, nós vamos deixar a inscrição na descrição do vídeo, nós vamos deixar aqui o Instagram delas para você entrar em contato. E já me comprometo, vai ter desconto para quem falar que pegou indicação aqui No usada podcast. no podcast. Se Vai ter liga aí, mano. desconto. Meus queridos, muito obrigado por assistirem até agora. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Fiquem com Deus e até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Beijo, tchau, Ai. tchau.